Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é ao mesmo tempo fascinante e, vamos dizer, um pouco assustador: a computação quântica. Vamos entender a promessa incrível que ela traz, mas também o perigo que se esconde nela. Imagina só, e se uma única máquina, um dia, pudesse quebrar todas as senhas do planeta? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas olha, isso está longe de ser ficção. Na verdade, essa é a pergunta que está no centro de uma verdadeira corrida tecnológica, quase uma corrida armamentista, acontecendo agora mesmo. Então, para a gente entender de onde vem essa ameaça toda, a gente precisa primeiro ir na fonte de tanto poder. Vamos lá, vamos começar pelo básico, pelos fundamentos dessa nova revolução na computação. Tudo começa com uma peça fundamental: o qubit. Nos computadores que a gente usa todo dia, a unidade básica é o bit, que pode ser ou 0 ou 1. Simples assim, um ou outro. Já o qubit, o qubit é diferente. Ele consegue ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Esse fenômeno é o que chamam de superposição. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa assim: o bit clássico é como um interruptor de luz. Ou está ligado ou está desligado, não tem meio termo. O qubit, por outro lado, é mais parecido com um dimmer, aquele que você gira para controlar a intensidade da luz. Ele pode estar em qualquer ponto no meio. Ou, uma analogia ainda melhor: imagina uma moeda girando no ar. Enquanto ela está girando, ela não é nem cara nem coroa, certo? Ela é uma mistura dos dois. Só quando ela cai, ou seja, quando o resultado é medido, é que ela escolhe um lado. É exatamente essa capacidade de existir em múltiplos estados de uma vez que dá aos computadores quânticos um poder, assim, extraordinário. E para ter uma ideia da escala disso tudo, olha esse número: 300. Apenas 300 qubits. Parece pouco, né? Mas um computador com somente 300 qubits já conseguiria representar mais estados do que o número de átomos em todo o universo conhecido. É algo difícil até de imaginar. O poder de processamento cresce de forma exponencial. Cada qubit que se adiciona, a capacidade do sistema simplesmente dobra. Ok, a teoria é de explodir a cabeça, a gente sabe. Mas, e na prática? Como é que faz isso hoje, em 2025? Chegou a hora de separar o que é promessa, o hype, do que já é realidade. Pois é. A verdade é que, olhando para o cenário de 2025, a tecnologia ainda está engatinhando. Ela é como um bebê genial, sabe? Já mostra um potencial imenso, mas as aplicações práticas ainda são bem restritas, em nichos super específicos. Hoje, os especialistas chamam essa fase de era NISQ. NISQ é uma sigla em inglês para quântico de escala intermediária e ruidoso. E essa palavra, ruidoso, é a chave de tudo. Pensa nesses computadores como músicos com uma audição super sensível. Qualquer coisinha, uma vibração, uma pequena mudança de temperatura já atrapalha tudo e causa erros nos cálculos. Eles são muito, muito frágeis. Mas olha, mesmo com todos esses desafios, o progresso é real e bem impressionante. Dá uma olhada no caso do Chip Willow, do Google. No final de 2024, ele fez um cálculo em poucos minutos, um cálculo que um supercomputador clássico, dos mais potentes que existem, levaria milênios para resolver. Então sim, o caminho é difícil, mas ele está ficando cada vez mais claro. E é aqui que a conversa muda de tom. Porque, como dizem por aí, com grandes poderes vem grandes problemas. Todo esse poder computacional representa uma ameaça gigantesca para toda a nossa vida digital. Existe um mantra, quase um lema, circulando entre agências de inteligência e, claro, criminosos no mundo todo. É a estratégia do colete agora, decifre depois. A ideia é simples e assustadora. Eles roubam massas de dados criptografados hoje, e-mails, segredos de Estado, dados bancários, e simplesmente guardam. Ficam esperando o dia em que um computador quântico poderoso o suficiente possa abrir tudo isso como uma lata de sardinha. E a ferramenta para esse arrombamento digital já tem nome. É o algoritmo de Shor. Pensa nesse algoritmo como uma chave mestra universal. Ele é especialista em resolver um tipo de problema matemático que, por acaso, é a base de quase toda a criptografia que a gente usa hoje para proteger nossas comunicações. Ele foi feito sob medida para quebrar essa proteção. Ok, o cenário parece sombrio, né? Mas a boa notícia é que a mesma ciência que criou o problema também está criando a solução. Já existe uma corrida para construir um escudo quântico, uma nova geração de defesas para proteger nossos dados. E essa defesa vem por dois caminhos principais. De um lado, a criptografia pós-quântica, ou PQC. A ideia aqui é usar a matemática, criar problemas tão difíceis que nem um computador quântico consiga resolver.
Do outro lado, a distribuição quântica de chaves, a QKD. Essa aqui usa física. Ela usa as próprias leis do mundo quântico para criar chaves de criptografia que são, por natureza, impossíveis de copiar sem que o dono saiba. Isso não é só teoria, não. Os governos já estão agindo. O NIST, que é uma espécie de Inmetro da tecnologia lá nos Estados Unidos, já finalizou em 2024 os novos padrões de criptografia pós-quântica. Nomes como Kyber e Dilithium podem parecer estranhos agora, mas eles são o futuro da nossa segurança digital. E o mais interessante é que essa tecnologia já está batendo na nossa porta, já está começando a aparecer em coisas que a gente usa todo dia. O Samsung Galaxy S25, por exemplo, foi um dos primeiros a integrar essa proteção pós-quântica na sua plataforma, ou seja, o futuro da segurança já está sendo embutido nos nossos aparelhos. Falando em segurança e cofres digitais, isso nos leva a uma pergunta inevitável sobre um dos maiores, se não o maior, cofre digital do mundo. E o Bitcoin? Ele está seguro? Olha só que dado preocupante. Hoje, cerca de 1/4 de todo o Bitcoin que existe está guardado em tipos de endereços que, no futuro, seriam sim vulneráveis a um ataque daquele algoritmo de Shor que a gente falou. Mas onde está a falha? O problema acontece num momento muito específico, durante uma transação. Nesse instante, a chave pública fica exposta por um tempinho. É como se, para tirar dinheiro do cofre, fosse preciso deixar a porta dele aberta por 1 segundo. A solução proposta é basicamente criar um novo tipo de cofre que não precisa mais deixar a porta aberta nem por um instante. Essa proposta já tem até nome, é a BIP 360. Pensa nela como uma atualização preventiva, uma pólice de seguro para o futuro. Ninguém seria obrigado a usar, mas quem quisesse poderia mover seus fundos para esses novos endereços super seguros já preparados para o mundo quântico. Então, o que a gente vê é que a ameaça quântica ainda não é para amanhã. Mas a corrida, essa sim já começou. E é uma corrida frenética entre quem está construindo as chaves mestras e quem está construindo os novos escudos. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o nosso futuro digital. Qual dos lados vai estar pronto primeiro?